momento de ocorrência do fato gerador. Esse momento é muito importante, diz respeito inclusive ao aspecto temporal, né, do tributo, porque você tenta identificar quando que a obrigação tributária ela pode de fato ser considerada que nascida, né? Quando nasce a obrigação tributária, né? Então a obrigação tributária ela nasce quando no mundo fático acontece aquela situação que foi descrita em lei, né? E aí nós temos então duas perspectivas de se apurar exatamente o nascimento da obrigação tributária, tá? Ela nasce, né, toda vez que essa situação acontece, e essa situação ela acontece tanto por uma situação de fato ou por uma situação jurídica, né? Então, fato gerador, ele é advindo de uma situação de fato ou uma situação jurídica. O que é importante que nós possamos compreender com relação a isso, né? Então, o fato gerador, ele só se considera completo, né, e acabado quando, na verdade, ele se submete a determinadas regras que assim o definem, né? Então, veja só, o legislador, ele define o fato gerador em decorrência da sua relevância econômica, né? Então, um fato gerador é definido pelo legislador em razão da renda, do patrimônio ou do serviço, tá? Porque isso é uma atribuição prévia do legislador, certo? Então, como eu falei, como ele decorre de uma situação jurídica ou de uma situação de fato, vamos começar pela situação jurídica, tá? A situação jurídica, ela se resume ao seguinte, né? É uma situação definida enquanto fato gerador, só que essa situação ela já tem previsão em outro ramo do direito, né? Na verdade, é um conceito que já pertence a uma outra área do direito e, portanto, já irradia consequência jurídica por si só em outra área, né? Então, é uma hipótese prevista em lei, mas que já está prevista em outra área do direito. Então, esta norma de uma outra área do direito já estipula esses efeitos jurídicos. Então, vamos supor, quando se pensa na incidência do IPTU, tá? A propriedade de imóvel urbano é algo que já é disciplinado no direito civil. Da mesma forma que você já tem previsão sobre a propriedade rural. Ou seja, a propriedade rural, o conceito da propriedade rural, a natureza jurídica da propriedade rural, ela precede exatamente, né, a previsão de incidência do ITR, que é o Imposto Territorial Rural, né? A ideia de bem móvel, né, a ideia do que é um automóvel, né, ou da forma de transferência, já é anterior à incidência do IPVA. Tá? Então, a situação jurídica é uma situação que já tem previsão em outra área do direito, ok? Beleza. Situação de fato, tá? A situação de fato é uma situação que tem relevância econômica, é uma situação que não é definida, portanto, em outra área de direito, não tem produção de efeitos jurídicos anteriormente, tá? E o fato gerador, ele se define em razão desta situação de fato, porque esta situação de fato, ela é contemplada pela legislação tributária somente. Quer ver um exemplo? Imposto de importação. Entrada de mercadoria estrangeira em território nacional tem algum tipo de previsão em outra área do direito? Não tem. Veja que não se está fazendo alusão, o imposto de importação, à compra do produto estrangeiro em outro país. Veja, porque se tivesse compra seria uma situação jurídica, porque tem previsão no direito civil. Não. Basta o quê? A entrada
de mercadoria estrangeira em território nacional. Ou seja, essa entrada de mercadoria em território nacional, ela não é, na verdade, uma configuração de instituto jurídico presente em outro ramo. É algo que tão somente pertence ao vínculo jurídico tributário, ok? Então, fato gerador definido com base em uma situação de fato. Situação de fato, vocês lembram, né? É aquela situação que tem uma relevância econômica e que é tão somente prevista no direito tributário, não é prevista em outra área do direito. Mas o que é que se quer saber aqui? Você tem uma situação de fato, de um lado, e você tem um caminho que se percorre até o fato gerador ser considerado ocorrido, né? Fato gerador ocorrido. Então, neste caso aqui, é necessário que ocorra circunstâncias materiais necessárias para que esse fato gerador se considere ocorrido, tá? E, portanto, produza efeitos, tá? Então, veja, eu volto ao exemplo da importação, né? O que seria, então, a circunstância material necessária, né? Ora, a circunstância material necessária seria o quê? A efetiva entrada da mercadoria. Quer dizer o quê? Quando a mercadoria ou cruza a fronteira, ou ela, na verdade, passa pelo espaço aéreo, né? Ela cruza, né, a questão da navegação. Porém, seria muito difícil, né, para o fisco pensar em uma linha imaginária que, digamos assim, fosse estabelecida para criar ou até mesmo fiscalizar o que é que se entra no país. Então, para isso, né, o fisco, né, de uma maneira que se aperfeiçoou, né, ele criou o seguinte: essa circunstância material necessária passa a ser da própria declaração de importação da mercadoria, né? Então, isso nós temos aí previsto, inclusive, no decreto específico, o decreto-lei de número 37 do ano de 66, no artigo 23, que diz: salvo disposição em contrário. Então, você, quando ingressa com a mercadoria de outro país, né, você tem, né, por obrigação, eu digo sujeito passivo, de promover a declaração de importação da mercadoria para que se possa realizar o despacho aduaneiro, e do despacho aduaneiro você possa fazer o cálculo para poder incidir o tributo sobre essa circunstância material necessária. Então eu estou dizendo que fato gerador definido com base em situação de fato. Ok. Existe aqui uma outra situação, que é a situação do fato gerador definido com base em situação jurídica. Veja, então eu vou traçar a mesma linha comparativa. De um lado eu tenho situação jurídica e do outro lado eu tenho o caminho que se vai percorrer até o fato gerador ser considerado ocorrido, tá? Então veja, esse caminho que vem da situação jurídica até o fato gerador ser considerado ocorrido e produzir e que tenha produção de efeitos, né? É necessário que essa situação jurídica esteja definitivamente constituída nos termos do direito aplicável. Então vamos lá. Se eu estou pensando aqui na transferência de bens em razão de sucessão, tá? Ou seja, o ITCMD, o Imposto de Transmissão Causa Mortes, tá? Ora, eu só posso pensar no imposto de transmissão causa mortes quando efetivamente, né, o imóvel for transferido da titularidade do de cujus para a titularidade do sucessor. Isso é o quê? Direito civil.
Então veja, a situação jurídica então só vai, né, se configurar um fato gerador ocorrido depois de que tenha se constituído tal qual previsto no direito civil. A mesma coisa é o seguinte, eu quero incidir o imposto de transmissão de bem imóvel, que é exatamente aquele imposto que aqui em Salvador se chama de ITIV, Imposto de Transmissão Inter Vivos. Veja, que é, na verdade, que se dá através de maneira onerosa. Então é o seguinte, eu só posso, né, realizar a incidência desse imposto do ITBI quando de fato a propriedade sair, né, do vendedor e passar a ser do comprador, o que vai acontecer com o registro do imóvel, né, quando se concluir exatamente essa fase, né, da transferência, do registro. Então, por que isso? Porque é uma situação jurídica e não uma situação de fato. Veja aqui, o artigo 116, tá? Ele traz em seu caput o seguinte: salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes seus efeitos, tratando-se de situação jurídica desde o momento em que esteja definitivamente nos termos do direito aplicável. Ok. Esse salvo disposição de lei em contrário é o seguinte: o Código Tributário Nacional, o legislador tributário, pode sim definir o que é uma situação de incidência, né? E pode não importar esse conceito de um direito alheio, né? De uma outra área do direito. Ou seja, o legislador tributário, ele pode definir de maneira diferente o momento de incidência. Ele pode, inclusive, ter discricionariedade para definir o momento da ocorrência do fato gerador, ok? Então, dito isso, nós fizemos aqui uma distinção entre fato gerador definido em situação de fato e fato gerador definido com base em situação jurídica. E agora nós vamos tratar das situações jurídicas condicionadas, tá? E aí eu peço licença a vocês para trazer, né, o que é exatamente o Instituto Condição. O Instituto Condição é um instituto que pertence à área do direito civil, né? Está previsto lá no artigo 121 do Código Civil, que diz o seguinte, né? Condição é uma cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Então, condição é o que? Cláusula, envolve vontade de partes, subordina, inclusive, né, a cláusula estipulada, anuída, né, e se trata de uma expectativa sobre um evento futuro e incerto. Então, no direito tributário, né, a condição ela perpassa pela análise do fato gerador que se define, né, com base em negócios jurídicos, tá? E esses negócios jurídicos são, na verdade, eventos futuros e incertos, né? Ou seja, então, o fato gerador ele fica condicionado a exatamente ocorrência desses negócios. Então, a pergunta que não se quer calar, que sempre acontece no direito tributário, que é principal, é qual o momento de ocorrência do fato gerador? Aí eu vou lhe dizer, depende, né? O nascimento da obrigação tributária nesses casos vai depender. Por quê? Porque o CTN ele traz a previsão, né, diante de duas situações de condição, que é a condição suspensiva e a condição resolutória ou resolutiva, tá? Então veja só, por condição suspensiva, nós temos aquela condição que suspende a eficácia do negócio jurídico até o seu implemento.
tá? Veja, condição suspensiva. Suspende a eficácia do negócio jurídico até o implemento, até o seu implemento. Como isso pode acontecer, por exemplo, no direito tributário, né? Tem um exemplo clássico, né, que é utilizado aqui pelo doutrinador Ricardo Alexandre, né, que ele fala sobre uma doação, tá? Então ele faz a citação do pai que tem uma filha, né, que vira para o seu pretendente e fala: quando ocorrer o casamento, eu faço a doação da casa. Né? Então quer dizer o quê? Enquanto não houver o implemento, que é exatamente a formalização do casamento, certo? Não ocorrerá, portanto, a doação. Né? Ou seja, enquanto este casamento não acontecer, enquanto o implemento não acontecer, não há que se falar exatamente em incidência do imposto de doação, o ITCMD, certo? Quando ocorrer o casamento, incidirá um imposto. Então, isso é o quê? É uma condição suspensiva. Quando a gente pensa já numa condição resolutória, tá? Ela já difere um pouco. Por quê? Na condição resolutória, o negócio jurídico já, né, se perfez e já está acabado, né? Já existe um negócio jurídico perfeito e acabado. E a questão resolutória, não é à toa que se chama resolutória, ela só acontece, né, o implemento é quando se desfaz esse negócio que já foi celebrado. Então, nesse caso da condição resolutória, o fato gerador já ocorreu, tá? Então, o que acontece? Se, por exemplo, seguirmos a linha do Ricardo Alexandre, só para situar esse exemplo aqui, esse mesmo pai, né, diz o seguinte, após o casamento ele diz o seguinte: enquanto vocês permanecerem casados, né, ele faz uma doação, ele faz a doação de um carro, por exemplo. Enquanto vocês estiverem casados, este carro vai pertencer a vocês. Agora, veja só, o implemento é o quê? É desfazer o matrimônio. Então, veja só, quando se desfaz o negócio jurídico, que foi perfeito e acabado, aquele veículo volta ao patrimônio de quem fez a doação. Porém, ao desfazer exatamente a doação, não quer dizer que se volte atrás para que se deixe de incidir o imposto de doação. Porque o imposto de doação, ele já incidiu no momento em que o pai fez a doação do imóvel. Ali já era exatamente o fato gerador. Ali já houve a prática do ato ou do negócio jurídico. Ou seja, o que aconteceu depois já é exatamente algo que é irrelevante para o direito tributário. Tá? Então, condição suspensiva é algo que depende do implemento, né? Ou seja, por quê? Porque só o implemento vai fazer com que o negócio jurídico seja perfeito e acabado, certo? Na condição suspensiva. Então, por exemplo, eu posso me comprometer aqui a doar todo o meu patrimônio no dia que o time de Canabrava, o Vitória, for campeão nacional. Tá? Então, eu me comprometo a doar todo o meu patrimônio. E faço isso com certa tranquilidade, porque nós sabemos que é uma condição suspensiva que jamais vai se implementar. Tá? Agora, quando eu falo de condição resolutória, né, já tem um perfil diferente, porque na condição resolutória já aconteceu o fato jurídico. Então aí eu jamais iria me comprometer, mesmo sabendo, né, aquilo que eu acabei de falar. Na condição resolutória,
você primeiro doa, incide o imposto e depois, se acontecer exatamente o implemento se refere ao desfazimento do negócio jurídico. Valeu? Então, até a próxima.